Liga, o podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro pro agronegócio. Porque essa é a nossa ligação, o mercado financeiro e o agro. E hoje nós estamos com uma pessoa que conseguiu unir isso de uma forma bem diferente e que vocês vão conhecer a história, que é o Pedro, hoje sócio da Mombac e com uma trajetória, gente, excepcional. Ele se formou em administração de empresas no INSPER e desde então ele, junto com o irmão, tem seguido o legado do pai, trabalhando com a cafeicultura. E a gente vai descobrir um pouquinho de como que ele tem feito esse trabalho, um pouquinho da história dele. Então fique ligadinhos até o final e olha, não esqueça de já se inscrever, já compartilha com alguém esse episódio, porque aqui você vai aprender sobre empreendedorismo, posicionamento de vida e, claro, visão de negócio, que eu acho que todos nós precisamos ter. Então, vamos lá e eu vou deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Dani. Falei certo de você? Sim. Sim. Muito obrigado, mais do que eu preciso. Então, assim, sim, eu e meu irmão, assim, já indo, nós somos uberabens, formamos aqui, nós somos aqui, nascemos aqui, e depois fomos estudar em São Paulo, mas ficamos uns 10, 12 anos lá, trabalhamos um pouco também. E lá em 2009, mais ou menos, a gente estava vendo o mercado, entendemos que o café, na época, ele estava começando essa pegada gourmet. Antes não tinha muito, mas em 2008, 2009 a gente começou a ver todo mundo procurando café gourmet, algumas marcas lançando. E antes disso, a família de vocês já produzia um café Já ou ainda produzia. não? Já? Meu pai desde 95 produzindo. É uma fazenda pequena, era uma plantação pequena de café. Uhum. Mas a gente já produzia e o café era muito bem aceito pelas grandes empresas que compravam na época. Hoje mudou um pouco o jeito de compra, hoje são mais cooperativas, mas antes a própria empresa ia lá comprar, escolhia o talhão, etc. Entendi. E olha, já dando um spoiler aqui pro pessoal que está nos ouvindo, mas fiquei sabendo que vocês começaram a exportar para a Itália, inclusive nessa época, A gente né? teve algumas exportações para a Itália, foi super legal. E isso foi um pontapé também. Poxa, se nós estamos exportando para a Itália, nós temos alguma coisa aqui. Já que o mercado está começando a aceitar o gourmet e o preço maior, vamos começar a introduzir em alguns lugares aqui no Brasil. Uhum. E aí a gente decidiu então montar a torrefação, chamava de Puro Café. Meu pai já tinha essa ideia desse nome. E começamos então em Uberaba, Existe em 2010. até hoje? Existe até hoje. Já passou por várias pivotagens, mas existe até hoje o café, existe a empresa. E foi então 2010, estamos falando de 15 anos de experiência com varejo, com café, que a gente foi até lançar o Mombac. E Pedro, me conta, como que é a sua visão de antes filho do produtor, depois alguém que estava lá na cidade grande, estudando em São Paulo, o que você trabalhou nesse meio tempo e hoje trabalhando com café? Esses 3 estágios, qual que era a visão do Pedro? Sim. Vamos começar pela primeira, a do filho do produtor, Então, lá no início. O meu pai é médico, na verdade, né? E ele começou porque, como a fazenda é pequena, poucas, vamos dizer assim, poucas plantações dão realmente dinheiro numa fazenda pequena. Se você planta soja, não dá muito. Se você tem cana, é pouco. Gado também é pouco. E o café não. O café você tem um rendimento bom por hectare para pôr numa terra pequena. Então foi um pensamento estratégico. Isso é bom. Já que eu tenho alguma coisa pequeno, né? Ali a gente tinha plantado uns 100 hectares, alguma coisa assim. Uhum. Não, é pequeno para o tamanho de uma fazenda, né? E então, vamos plantar café. Isso lá em 95. Obviamente que eu não participei muito dessa decisão, era muito novo. Mas aí então, em 2002, fui para São Paulo estudar, né? Formar lá em administração. Depois trabalhei um pouco em São Paulo mesmo, porque a minha faculdade, o INSPER, eu tenho muita conexão com eles ainda. Eu faço parte do comitê Alumni Agro. E a gente tenta levar algumas pessoas do agro para falar lá, inclusive já levei de Uberaba. Bacana. Porque o agro é engraçado, né? A faculdade ela é muito voltada para financeiro, e o mercado financeiro em si,
e grandes empresas. O agro, como ele espalha as pessoas, ela não consegue juntar todo mundo lá na faculdade. Então, o pessoal que está no mercado financeiro, eles estão ali na Faria Lima, é fácil de irem até a faculdade. O pessoal que está nas grandes UFs, também eles estão ali, Campinas, um dia é fácil. Agora, quem é do agro e forma lá, vai embora e fica longe. Então, é mais difícil para a gente se encontrar e levar pessoas para lá do agro. Sim, e olha, se tem essa dificuldade na faculdade, contar uma dificuldade que a gente teve como empresa. Porque a gente começou no mercado de capitais lá em 2013. Explicar para Faria Lima como que funciona o agro do interior é outra tocada, né? Muito difícil. Porque o pessoal não entendia como que funcionava, que é cíclico, que não tem essa de emprestar a mensal, juro mensal. E quarter não é por quarter. Não existe isso. E aí explicar assim, olha, precisa alongar prazo, é diferenciado. Então, assim, a gente rodou chão naquela Faria Lima para ensinar pro pessoal como que ele funciona. O papo é o mesmo, né? Já tá dando liga aqui. Então, assim, depois que eu me formei, voltando lá, eu trabalhei também no mercado financeiro um pouco. Mas em que área? Não, era uma empresa que chama Credit. Ela é do National Bank of Canada. E aí, é bem legal, ela compra crédito podre por 5% do valor de face, 3% do valor de face, sei lá, alguma coisa assim, nos bids, e cobra. E era muito interessante, porque a operação do Brasil, ela era uma empresa americana, é uma empresa americana. Ela comprava lá, e a cobrança era feita do Brasil. Então, o nosso calling center lá, era todo aqui, todo mundo falando inglês e cobrando o pessoal lá. A dívida, então, não era nacional, era dívida, cartão de crédito, só carro, a base operacional que era aqui. Só a base operacional que era aqui e a cobrança não jurídica. A cobrança jurídica já era lá nos Estados Unidos. Então, eu aprendi muito nessa época como que o americano recebe, como que ele salva o guarda-dinheiro, eles têm o 401k, que é um tipo, né, de poupança, e aí a dívida lá, hoje eu não sei direito, mas na época era por pontos, né? Então você nunca tem seu nome no Serasa, seu nome sempre está no Serasa, ou você tem mais score ou menos score. Hoje já funciona alguma coisa assim no Brasil, mas na época não era. Só que nunca some. Então a gente cobrava dívidas lá, dívida de carro. Tinha um portfólio, que era um portfólio da Wells Fargo. É um banco que financiava os carros para as pessoas. Beleza. Comprou isso. A pessoa comprou um carro lá em 95. E isso era 2008. Aí você ligava para a pessoa nem lembrava que tinha comprado esse carro, que estava devendo, que não sei o quê. Então era ou a pessoa precisava fazer alguma coisa, vou comprar uma casa, e ela descobria que ela tinha um score alto porque ela tinha uma dívida de 20 anos atrás. Aí ela ligava pra gente para poder fazer o pagamento, para baixar isso. Entendi. Então, desde essa época você já aprendeu, porque cobrança é uma negociação, né? E negociar com outra cultura, né? Negociar em outra língua, né? Vamos lá. Primeiro, porque não é só falar, é se fazer entender. Sim. Então, uma negociação, você precisa se fazer entender, então você estava se fazendo entender em outra língua. E não deixar tanto transparecer que você estava negociando aqui no Brasil. E aí a gente tinha os Porque times... podia ter um preconceito, uma coisa assim. E ainda mais na época, hoje é bem mais comum. E a gente tinha os times. E aí nós fizemos um bom trabalho aqui no Brasil. E aí 1 ano e, 2 anos depois, eu fui para os Estados Unidos, para a sede, para ajudar eles também numa cobrança que eles chamavam de legal, que saía do escopo de non-legal, que não é uma cobrança extrajudicial, e você vai para a judicial. Mas antes de ir para a judicial em si, você tem alguma coisa no meio. E aí eu fui para lá ajudar eles a montar essa operação, eu e mais pessoas, de legal, para cobrar mais rápido. Alguns portfólios estavam muito parados. E foi quanto tempo isso? 1 ano e pouco que eu fiquei lá. Nossa, é uma baita experiência no mercado financeiro. Foi muito legal. E aí, bom, depois disso, eu fui para uma imobiliária que chama Lopes, em São Paulo.
Na época, a maior imobiliária da América Latina, ela tinha acabado de fazer um IPO, e eles estavam estruturando um time, já era muito grande, mas era um time muito de casa, não tinha profissionais do mercado. Então ela contratou algumas pessoas, e um deles era o meu chefe, que me chamou e chamou um monte de gente também. E aí a gente foi para Lopes, que na época ficou muito grande. Depois ela perdeu um pouco o passo, na época a gente já estava com alguma coisa de, sabe, quinto andar, a gente tinha uma ideia, ou aquela outra que também vende, outro site que também faz venda de imóveis. Ela estava abrindo um IPO ou ela preparava empresas para fazer o IPO? Ela já tinha feito o IPO, que era um IPO, foi bom, parece, só que depois do time que fez o IPO, saiu. E aí não sobrou um pessoal profissional de mercado. E aí ela reestruturou a empresa para pós-IPO. Ela precisava de relações públicas, inclusive o relações públicas nessa época é o nosso amigo Diogo Barreto, que é presidente do iFood hoje, CEO. Olha. Nós estamos aqui junto, mas nós trabalhamos junto em São Paulo também, por acaso. E aí a gente ficou lá fazendo esse trabalho pós-IPO para dar resultado para o pessoal. Eu era de uma área que tinha começado a pôr a mão em várias outras áreas, que era estratégia de vendas. Então, assim, no mercado imobiliário, você tem os corretores, você tem o que a diretoria quer e, eles não se conversam muito, porque um quer cobrar do outro, o outro quer cobrar. Então, é a mesma coisa que financeiro, marketing ali, que nunca se conversam bem. E olha, você está falando de dois hemisférios aí, que inclusive a gente tem aqui dentro do grupo, que é tanto a parte financeira quanto imobiliária. Para um agronegócio que a gente precisa fazer eles conversarem. É difícil, hein? Mas consegue, né? A gente consegue. Isso tudo era uma coisa... Mas algo que me chamou a atenção que você falou foi, pós-IPO precisou passar por uma reestruturação. Porque às vezes foca só ali na parte da captação do recurso, né? Sim. A empresa às vezes foca ali na captação e a gente trabalha no mercado de capital, a gente sabe como que é, na emissão aqui dos CRAs, dos FDIs, das debêntures. Às vezes a empresa foca na captação de recursos e não na estruturação para, primeiro, utilizar esse recurso da melhor forma e fazer ela... Se tiver um plano, né? Se tiver um plano, ela não sabe... Só que hoje em dia o mercado financeiro está exigente. Se não tivesse olhar, tanto é que a gente trabalha no middle market, a maioria das empresas não tem governança ainda, então a gente entra estruturando toda essa governança, porque o mercado está muito mais exigente hoje. Naquela época, por exemplo, a gente estava puxando muito a ideia de um projeto de site. Não tinha site. Ninguém tinha site isso estou falando em 2008, né? 2009 no máximo. Ninguém tinha site com imóveis. E já tinha uns pontos. E aí, esse cara que já tinha feito alguma coisa também entrou para a Lopes e começando a trabalhar, só que a gente não conseguiu colocar em prática, porque o tamanho do comercial era tão grande, tão forte, que a gente não conseguia colocar o site em pé de cá, porque ia dar choque, então não teve, não foi para frente. Ia competir com eles. Ia competir com a própria Ou seja, empresa. Não era um momento ainda da empresa, até da mentalidade das pessoas de absorver. E da diretoria apoio, não, vai fazer, não vai fazer, e medo daqui perder a mão daqui, do comercial que tocava todo dia. A gente tinha um pipeline lá de lançamento, assim, por ano, acho que não, por 6 meses, talvez semestre, de 2, 3 bi. Era muita coisa. Lançava 5, 6, 7 prédios por final de semana. Tava no momento antes ali muito pujante. Antes da quebra do 2008, né? Tava supitando dinheiro a empresa. Então, isso acontece também com empresas supitando dinheiro. Então, e a concorrência... É muito difícil. Não é só com outras corretoras, de outros empreendimentos. A concorrência também é de colaboradores. Dentro da empresa. Então, se você começa ali a impedir o seu corretor e tal, ele fala assim, não vou vender mais seu produto, vou vender o do vizinho. Você vai pôr no site um produto que eu tenho aqui na minha mão?
mas aí você tá concorrendo comigo, né? E aí eu vou sair, vou pro... E a gente, na época, tinha acho que 2.500 corretores. Então, isso já faz tanto tempo também que já pode falar. Ou seja, em poucos minutos de conversa, a gente já viu que empreender não é assim. Não é. Não é. E aí, bom, aí eu fiquei alguns anos nisso, depois veio 2008, foi bem difícil. Aí 2009 começou a voltar, começou a ter dinheiro no mercado de novo e eu acho que eu saí de lá em 2010, 11. Mas em 2010 a gente montou a Puro Café. E aí nós começamos a jornada de entender café, então, eu tô varejo, falando que etc. você mesmo no negócio tem 15 anos. Sim. De fato, ali junto. E você e seu meu irmão irmão se dão bem? Sim. Desde sempre? Sim. Porque assim, eu tenho um irmão também, a gente se dá bem agora. Não foi sempre, não. Assim, a gente, quando morava os dois em São Paulo, era não encontrava muito, né? Aquele negócio não trabalha. E ele fez marketing, publicidade, e ele tinha os horários doidos lá de agência. Ele trabalhou umas 2 agências, eu acho, e depois saiu e foi... como é que ele era? Da Perdigão, antes de ser BRF. E aí... Então a gente não encontrava muito, beleza. Mas quando a gente começou a Puro Café... E como que foi, assim, tipo, esse encontro de falar assim, vamos começar juntos, vamos juntar e vamos... Foi bem... Natural? Foi bem natural, assim, foi uma coisa que, bom... O mercado está assim de café, está assado, a gente tem o café, tem um produto bom, entendemos que é um momento legal, a economia estava voltando forte, acho que foi o primeiro, segundo ano da volta do Lula lá, que estava muito bom, e aí a gente falou, bom, vamos fazer isso, né? E o pai de vocês super apoiou? Sim, super apoiou, não acho que não devia ter apoiado tanto. Mas... Por que você fala? Ele tinha que estar lá. Ele deixou vocês tocarem 100%. Sim. Aí ajudou, é óbvio, mas... E aí a gente montou uma ideia de café gourmet que não tinha no mercado na época para atender B2B, quer dizer, cafeterias, padarias, etc., com máquina e com café. Então vocês fornecem a máquina também. Hoje o modelo ainda é esse, para quem está trabalhando, eu já não trabalho com máquina mais, mas o modelo para quem está trabalhando com café gourmet e tudo também é esse. Você tem que introduzir a máquina para a pessoa trabalhar com o seu café, porque senão é muito difícil. Porque o café, ele pode ser, você pode acabar com ele durante vários momentos, até na máquina. Então, se você não tem uma boa máquina, alguém tirando bem, todos os anos que passou o café para você chegar lá na frente com um belo de um café, acabou ali na hora de extrair. Ou seja, toda a qualidade que você investiu ali, a depender da máquina, não entrega a qualidade. Não entrega. E a pessoa é a pecinha-chave ali. A máquina tem que ser boa, o café tem que ser bom. E tem que treinar a pessoa. Tem que treinar, tem que fazer um monte de coisa. Então, é uma coisa difícil. E hoje as máquinas, Starbucks, por exemplo, ela tem uma máquina que não necessita tanto da mão humana, ela faz mais sozinha. É uma máquina muito cara, que você não consegue, mas ela tem isso. Então ela consegue manter um padrão no mundo inteiro, bem melhor do que ficar treinando barista o tempo todo. O que ela faz muito bem feito. Né? E eu entrei no universo de café há pouco tempo, tá? Porque pra mim o cafezinho era um cafezinho coado, num negocinho de pano, não era um especial. Aí agora, às vezes eu tô rolando o celular, eu gosto de ficar assistindo uns vídeos de um cara que tem um galizé, que vai no meio da montanha, tem trocentos equipamentos de fazer café, eu e sei aí ele faz café, tipo assim, na montanha. Sim. É legal. Aí eu falei assim, gente, calma, tem um negócio que espirra, tem um negócio que torra, tem um negócio que pesa, tem... não precisa ser tão Nutella assim, mas... Mas são vários detalhes que poxa, dá para gourmetizar hoje tudo, assim, tudo, né? Tudo. Absolutamente assim, tudo. A gente trabalha e tem a sorte de trabalhar, mesmo que o café seja muito difícil, com uma coisa que é a segunda bebida mais consumida do mundo é o café, depois da água.
é uma bebida que tem mais nuances que o vinho. O vinho já tem aquele tudo que é o terroir, que é a amora selvagem, que é não sei o que, não sei o que. O café tem a mesma coisa, só que mais ainda. Então, assim, é uma commodity muito legal de você trabalhar. É muito legal mesmo. É difícil, porque como o nosso consumo é muito alto, toda cidade tem 20 pessoas torrando café. Toda cidade, mínimo. Ir para o mercado gourmet foi uma forma de agregar valor? Foi uma forma de agregar valor. E se valor. diferenciar? Sim. Entrar, porque eu não ia entrar com um produto normal, que todo mundo tem. Foi uma forma de diferenciar para entrar no varejo e agregar valor com um pouquinho de preço mais caro. Né? E hoje você vê que é uma solução para pequenos produtores ter essa diferenciação? Olha, porque você comentou que no início vocês quiseram diferenciar também porque... Eu acho que o pequeno produtor, ele deve chegar em parcerias. Eu não faria sozinho. Eu não abriria uma marca de café de novo, sozinho, do jeito que a gente fez. Porque é muito difícil, é muito dinheiro, muito. Para você se tornar uma marca de café reconhecida e conseguir vender, porque café é escala. Para você ter escala, para você reconhecer, você tem que vender muito. Sim. Então, é muito, mas muito difícil. E todo produtor que eu vejo, e é o mesmo pensamento nosso lá atrás, ele faz isso. O meu café é bom, eu vou meter marca no mercado. E acho que um sobrevive de 200 que faz isso, sabe? Então, eu não faria. Eu faria o que sobrevive é o que no meio do caminho arruma uma parceria também. Sim. E dinheiro. E dinheiro. De alguém. Se for pequeno. Se for grande, beleza. Você vai comendo dinheiro ali durante algum tempo. E mesmo assim vai ser muito difícil para você fazer isso. Muito difícil. Sim. Então eu não faria desta maneira. Você tem redes de supermercados, por exemplo, que compram de produtores específicos que tem um café melhor e colocam a marca e colocam a pessoa lá mostrando assim na embalagem. Esse aqui veio de tal fazenda. Isso é uma parceria legal que você vai conseguir ter um produto no mercado bom, tal. Agora você fazer sua marca. Olha, inicialmente você não aconselharia. Não, eu já fui, eu fiz muito tempo isso. Hoje eu não tenho mais café em varejo. Café, tipo assim, rede de supermercado, eu não tenho mais café. Eu tenho café gourmet que eu entrego para B2B, cafeterias, etc. E tenho os cappuccinos, que é o que a gente fez lá atrás. Exatamente o que a gente viu. O comprador do varejo, supermercado, um empório, ele tem por dia 3 pessoas tentando vender 3 marcas diferentes de café. Então assim, não tem mais diferenciação que te faça entrar nesse cara. Ele não tem mais, é muito. Então assim, um café colhido de manhã. Você fala que a margem é pequena também, né? Quando a gente fala de varejo, assim. Até porque não tem muita coisa para agregar valor ali em algo que está só na prateleira. Não tem como mais. Então, eu vejo isso com alguns pequenos produtores. De vez em quando vem algumas pessoas falar com a gente e eu sou o chato. Falo, olha, eu não faria assim. Talvez procure alguém ou começa a vender para alguém que já tem uma marca gourmet, entende melhor o que ele faz. Fora que você tem que ter a máquina. A máquina é um absurdo de caro, sabe? Você não vai conseguir competir com gente que já tem máquina há 200 anos. Isso tudo eu sofri. Então, eu não consegui competir com a máquina dos outros, eu não consegui competir com preço no mercado, porque você tem uma margem gigante deles e muito pequena sua. Isso tudo então, com a Puro Café lá atrás, em 2015. 2010. E isso que na época o café gourmet era uma coisa que não tinha tanta visibilidade, então eu conseguia entrar em muitos lugares. Ainda era o Mar Azul, né? Bem bem sem calmo, tanto. Né? Hoje, você tá doido. Exatamente por isso, lá atrás. Mas rapidamente a gente viu isso. 1 ano, 2, a gente entendeu, olha, não dá, desse jeito não dá. Vamos, mesmo o Brasil sendo um produtor de café, mesmo o Brasil sendo o 2º consumidor de café do mundo, não tem jeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar... Tem um momento de você tomar o café. São vários momentos. Porque o café está em vários momentos do dia. Sim. Mas um momento, você
senta numa mesa, você pode ter um cappuccino, você pode ter um leite, você pode ter uma coisa. Então a gente, opa, peraí, tá, um cappuccino. É difícil de fazer? Não. Tem quantos aqui? Tem 4. Num supermercado, numa gôndola, você tem 4 concorrentes, você tem 3, não 35, igual é o café. Vê uma gôndola de café num supermercado, você vê quantos concorrentes tem. Sim. Aí, legal, vamos fazer uma indústria? Vamos. E fizemos uma indústria pequenininha. E aí começou a girar, opa, peraí, tem margem? Tem, obviamente que eu não vou vender carreta de cappuccino igual você vende café. Só que você não precisa vender carreta para ter lucro. Você precisa ter margem. Uau! Então... Nossa! Não, repete isso, por favor. Coisa simples, né? Gente, o óbvio precisa ser dito. Pedro, por favor, repete. A pessoa precisa ter o quê? Margem. Margem. Você não precisa vender carreta, você precisa ter margem. Não adianta você ter carretas de coisas e não ter margem. Trocar figurinha. Exato. Não adianta. Obrigada. Continue. E aí a gente entendeu e, colocamos todo o foco na ideia de construir uma indústria de solúveis. E foi isso que a gente fez. Então, desde 2013, 14 para cá, a gente foi construindo essa indústria de solúveis, que é basicamente... E foi crescendo, mantendo a margem. Sim. Não, melhorando a margem. Porque aí você tem itens que dão mais margem que outros. Você vai aprendendo isso. Então, e depende muito também da sua... No mercado, por exemplo, você tem tamanhos de embalagens diferentes e tem... impostos diferentes para cada tipo de embalagem. Então, se você coloca lá... Por isso tem umas coisas que é lá 0,5 quilos, porque aquilo passou de 1 quilo, você tem um imposto diferente. E aí, você põe 180 gramas, porque com 200 gramas você já está de lá e aqui está de cá. Isso você só vai... Obviamente, uma grande indústria pega um super advogado de tax, põe lá para ver e o cara faz isso. Você não, você tem que aprender mais ou menos na prática. Na prática. E aí você vai fazer... Então você tem como brincar. Outra coisa é que não sua precificação, mas seu custo do café, né? Como é que eu vou chamar? Uma coisa de custo, né? Bom, o custo do café, você tem lá o pacote de 500 gramas. O que é seu custo, basicamente? 99% é café. Vamos dizer que você vende só café. Tá. Você não põe outras coisas dentro do café. É 99% café e 1% embalagem. Quais outras coisas podia vir? Ok, não precisa entrar em detalhes. Tudo bem? 1% em embalagem. Você não tem margem de manobra nenhuma se o mercado sobe ou desce, igual aconteceu agora 2 anos atrás, que vem subindo doido. O cappuccino não. O cappuccino você tem uma receita. Então você tem um pouco de açúcar, você tem um pouco de leite, você tem um pouco de soro, você tem um pouco de cacau, você tem um pouco de café, você tem... subiu Você dilui até o seu risco, né, no produto. O leite, o cacau explodiu. O cacau explodiu junto com o café, só que acho que 2 vezes mais. Bom, o que faz? Bom, ou você pode tirar cacau e tentar pôr aroma. Ou você pode criar um novo produto, né? Você veio os caramelo, né? Eu vi que bombou uma época, por exemplo, com caramelo. Eu falei, Nutella, gente, como assim? Nutella, né? Nós lançamos avelã. de avelã. Então você baixa o cacau. E aí você vai brincando. O café não tem como você fazer isso. Você está à mercê. E aí, quando você está à mercê disso... Porque você está em uma única coisa. É por isso que, gente, vocês estão vendo, é no investimento, é na empresa, diversificação é a chave. Você tem que diversificar. Então, e dentro do produto nós diversificamos. Né? Então, assim, o leite subiu muito. Bom, tá bom, tem como pôr mais soro, tem como pôr mais malto, tem como pôr mais não sei o quê. Você tem várias outras coisas que você pode colocar e ficar a mesma sempre coisa. prezando pela qualidade. Sim. Sem tirar a qualidade. É só você estar se adequando. Ter margem de manobra, né? Para não ter que passar um valor que subiu muito que é um fator de mercado que não é um normal. O mercado vai voltar. Mas você não pode ficar lá 1 ano aguentando aquilo ali enquanto o seu cliente lá na ponta quer pagar a mesma coisa. Então você tem essa margem.
E antes da gente entrar em outros tópicos, porque Pedro tem papa manga, Não. mas eu tô sabendo que tá chegando um café aí, então eu não te deixo sair daqui sem a gente tomar um café junto. Olha, é importante também para crescer você ter um certo fôlego, né? Sim. Como que era o caixa de vocês para começar isso também? Porque assim, esse momento que você falou assim, nossa, vamos pro cappuccino e tudo, vocês tinham uma certa tranquilidade para montar essa indústria, Sim. um certo caixa. Usamos Pronamp, Como que foi isso? usamos crédito que estava disponível ali na época. Obviamente que você tem também que ter um pouquinho de sorte e na época ter crédito, né? O mercado tá aberto, o mercado tá fechado. E as taxas estarem boas, porque uma coisa que eu ia falar é que nesse momento de crescimento, às vezes contar com recurso de terceiro é muito melhor, mais Sim. estratégico. Sim. Para você ali alavancar, mas também sempre olhar qual é esse capital, prazo de pagamento que você tem, até para que só isso margem pra pagar isso e a tudo. margem para não sufocar o negócio, porque o agro, Exatamente. café, calma, como que eu vou pegar uma taxa mensal ali com uma taxa mensal sem um prazo de carência, sem algo, E assim, né? não tem como. Hoje, a 15% ao ano, o agro sofre demais com 15% ao ano. O que dá isso, né, para você pegar? Então, realmente é complicado. Mas, desde que você consiga, né, colocar dentro do seu DRE, das suas coisas, que, não, isso cabe, esse juros cabe, pô, eu acho que tem que pegar. Eu sempre fui a favor de pegar dinheiro fora. Banco, e se puder ser o mais barato possível nessas linhas que ou o governo tem ou um banco privado tem, eu já usei dos dois e na hora que você tem que fazer, você tem que fazer. Só tem um projeto mais ou menos bem pensado ali que você vai sair daquilo, né? Exato. E, assim, você tem um sócio com certeza no seu negócio, é o governo. Esse não tem como Esse não fugir. tem jeito. E você pode chamar outro. O resto você chama, que é legal. Os outros você pode escolher, Exatamente, né? vai trabalhar. O único que você não quer quitar é o governo. Não tem jeito. Esse não tem como. Esse tá Olha, lá. amor, se você quiser escolher a série, estamos aqui. É verdade. Olha, e eu quero entrar aqui em outros tópicos, porque, gente, a gente vai falar sobre Shark Tank aqui também. Se você não sabe, o Pedro já esteve na Shark Tank e eu quero saber como que foi essa transição e esse crescimento Nosso... da Puro Café. Tá chegando o Tá café? chegando. Tá chegando. Tô ansiosa, gente, pra tomar um cold o quê? Cold brew. Cold brew. Cold brew coffee. Cold brew coffee. Nossa, é até chique falar isso, olha só. Olha, como que foi? E da Puro Café, como que nasceu o Mombaque? Me conta um pouco. É Mombaque mesmo Mumbaque. que fala? Tá. Mumbaque vem... A palavra Mumbaque vem do Tupi-Guarani, que quer dizer fazer acordar. Fazer acordar. Uau. Então, a ideia... Mas é assim, com essa intenção do Sim, café de sim. dar energia Da mesmo? energia. Porque quando eu olhei Mombaque, eu falei assim, será que é no sobrenome dele? Eu olhei, gente, não é. Não tem. De onde que veio a palavra? Essa foi uma das coisas que nós tivemos ajuda de uma agência, que de tudo que a gente fez com ela só deu certo esse name. E foi muito bom, assim, eu gostei muito. Nisso a agência muito. acertou. Essa, ela acertou. Tinha umas outras embalagens que não deu certo, mas essa ela acertou. E quem puder fazer isso para ajudar no início, vale a pena. Quem tiver o capital para pegar uma agência e ajudar. Não tiver também não tem problema, mas se tiver, ajuda. Agora, lá em 2019, nasceu minha primeira filha. E aí... Filho muda a vida, Nossa né? Senhora, ela parou de chorar à noite esses tempos agora, que ela tá com 6 anos, tem uns 6 meses. Nossa, ela foi difícil. Então ela chorava muito e ficava muito acordada. E daí eu tava viajando muito também, então eu tava tomando muito energético, assim, porque quando você sai, e a gente que trabalha com café, é mais chato um café ainda, né? Então eu não costumo tomar qualquer café. Eu só de ver o café ou de cheirar, você sabe mais ou menos o que tem ali. E aí eu viajava muito ali para Araguari, Uberlândia, BH, Araxá. Quando você sai do eixo Rio-São Paulo,
você não tem muita coisa boa para parar. Os postos não são... E isso eu tô falando Deixa eu te até falar, isso hoje. daqui. Isso daqui tem pessoas até fora do Brasil nos assistindo e você Não. está contando da nossa região. Eu tenho que falar a verdade, porque é da onde saiu a ideia. Aham. E aí, né, aí eu não tomava, eu tomava energético e tal. E aí o Lucas, eu acho que ele foi pra fora, acho que estava em Nova York. E a gente conversando lá, o que tinha? Aí eu vi um cold brewzinho, que era na época, tava bombando. Era como é que chama isso? De pequenininho assim, de tomar pequeno. Um shot? Pode ser um shot. É um shot. Shotzinho que na época tava bombando, a gente começou a olhar aqui lá, era um cold brew. E esse tinha 200 miligramas de cafeína. 200 miligramas de cafeína, só para ter uma ideia, são 3 latas de energético normal. Então é um shot. É um shot. Aí comecei a ver aquilo, falei, pô, é feito de café. Ah, beleza, ele trouxe alguns. A gente começou a entender. Calma, eu vou tomar um cold brew agora. Deixa eu ver quantas horas. Eu vou dormir hoje daqui a... Não, se você não dormir, você me fala. Não é culpa minha. Aí a gente olhou tal, e eu comecei a fazer para mim. Porque o cold brew ele é simples de fazer. Você tem um café, você tem que pegar um café bom, com uma torra um pouco mais clara. Você moe ele mais grosso e você põe na água. Põe na água e deixa lá 24 horas. Depois você extrai. Aquele extrato que ficou é o cold brew. E por que 24 horas? Porque você extrai o máximo de cafeína que tem no café. Depois de 24 horas, ele vai amargando só. Ele começa a oxidar muito, então não precisa mais. E aí eu comecei a fazer para mim. Nossa, isso aqui é muito bom, é muito gostoso e tal. Começamos a entender. Mas aí a moda nos Estados Unidos já tinha pegado. Hoje o cold brew é um produto maduro, tem bastante consumo, alta demanda nos Estados Unidos e Europa. E aí a gente, bom, tá bom, vamos fazer alguma coisa que tem jogo. Vamos entender, será que a pessoa vai tomar um cold brew desse puro? Aí não vai, não toma. Porque é gostoso, eu gosto, mas parece um café que foi feito semana passada. E gelado ainda. Aí eu, não, mas não vai dar certo isso aqui. Tá bom. E aí, nesse período, que nós estamos falando de 2019, veio a pandemia, já deu uma esfriada ali em tudo. A gente esperou. Em 21, lançou uns 2 concorrentes de cold brew, que nem existem mais, mas lançou na época. Puro, cold brew puro. E aí a gente falou, vamos ver esses caras no mercado. Foi pro mercado, não deu certo, voltou. Então, um puro não dá certo. Então, o que tem que colocar? Tem que colocar leite, tem que colocar cacau, tem que colocar doce, tem que ser doce. Tá bom. Aí na hora que você faz isso, fica gostoso. Ou seja, entendeu o mercado, né? Às vezes nos Estados Unidos é comum o pessoal toma e tal, mas aqui não funciona. Vamos fazer algo que funcione aqui? Tem donuts, acho que 50 anos estão tentando vender donuts no Brasil. De Talvez repente, agora pega. Mas tem 50 agora, anos. Então, mas o donuts agora é recheado com cheddar, tem bacon Brigadeiro. em cima, brigadeiro. Assim, pega, mas você tem que entender que demora. A coisa demora. Se você não abrasileirar aquilo ali e começar a introduzir ao público abrasileirado, você vai demorar 200 anos vendendo café gelado ali, não vai. Sim. Aí, o problema de você... E assim, a gente saiu de uma produção de pó para uma produção de bebida. É completamente diferente. Eu não sou engenheiro de alimentos. Mas a máquina que vocês já utilizavam para o B2B deu certo para fazer essa... É outra coisa. Totalmente diferente. Então, tipo, é outro negócio. Outro negócio. Então, não deu para aproveitar aquilo que vocês faziam para o café. Não. Indústria nada. Só expertise mesmo. De mercado. E no que a gente falou, bom, tá bom, vamos tentar, então, fazer essa bebida. A gente precisava de uma fábrica para entender como fazer. Não vou construir minha fábrica, nem dinheiro para isso eu tenho. Vamos abrir uma empresa? Outra empresa? Vamos abrir outro CNPJ. Por quê? Vamos chamar sócio. Aquela mesma ideia. Tem que ter parceiro. Sozinho eu não vou. A gente somos sócios. E hoje nós temos 2 sócios investidores. Eu quero saber como que chegou no Shark Tank essa história de tudo. Como que foi isso? Isso eu tô falando lá atrás, em 2020. Então, desde lá vocês já tinham essa visão. Sim, desde lá. Entendi. E porque
tem que somar, sozinho não vai. Inclusive, aqui no grupo a gente tem algumas equities que é assim, a gente olha e fala assim, poxa, quero investir, tá no agro, tem ramo e tal, e a gente entra como sócio investidor. A melhor coisa é você negociar a equity, né? Assim, é a melhor e a pior. Na primeira... É melhor porque a pessoa divide o risco ali contigo, Sim, né? Então tá. Porém, na hora que você quer fazer alguma coisa, fica, né, aquela... Precisa do voto, tem que ter um poder de negociação. Jogo de cintura, tem que ter negociação. A empresa não é só sua. Para quem estava acostumado a ter uma empresa sozinho, ter sócio é diferente. Deixa de ser uma empresa de dono, sim, a governança muda. Mas melhora bastante. Tem governança, não é da sua cabeça mais. Tem conversa, ainda mas você tem que escolher bem o sócio. Isso que eu ia falar, não é sócio que só traz recurso, é sócio que também traz expertise, sim, traz conhecimento e tudo, sim, mais. Nossa primeira, já vou pular para frente, mas na primeira reunião com o Caíto, ele falou, olha, hoje eu tenho 100% da Chili Beans, eu já vendi para o Banco Pátria, comprei de volta, porque é um negócio realmente muito bom, mas hoje eu tenho 100% de Beans. Então, vocês estão vendendo equity aqui hoje, mas vocês têm que ter esse pensamento na cabeça. Porque hoje eu decido as coisas aqui mais ou menos do jeito que eu quero. Obviamente que é uma coisa muito grande, né? Ele tem muita ajuda, muito board, não sei o quê. Mas... a ideia de trazer sócio para crescer, eu acho que foi... Ele falou, na época que eu precisava, fui lá, corri atrás, o VC veio, eu explodi e depois eu pude comprar de volta. Foi uma escolha minha. Eu poderia estar com eles até hoje, mas eu escolhi comprar. Então, assim, eu acho que para crescer, ter sócio é muito bom. Tem que escolher o sócio certo, tem que ser bom, tem que estar tudo bem. A questão se você não quer passar hoje por, às vezes, esse desconforto de ter um sócio agora, talvez lá no futuro você não vai ter oportunidade de ter 100% da sua empresa, porque talvez você vai ser engolida no meio do caminho. Exatamente. Então é isso, é você escolher ali o trade-off do negócio, né? E tá ciente disso. E ninguém melhor que o sócio que você começou com ele lá atrás, que ele vai entender, ele já sabe do monte de dor que você vai ter ali, ainda mais se for um sócio de mercado, que é o melhor dos mundos, né? Se qualquer mercado que você for mexer, financeiro, você pega um sócio que já tem experiência no mercado financeiro, o cara vai te ajudar pra caramba. O smart money que eles falam lá no Shark, né? Então, aí a gente já tinha esse sócio lá atrás, então a gente veio com eles. E uma das grandes diferenças não é só a categoria nova de cold brew que a gente está lançando, que é uma categoria nova. Então, assim, a categoria nova que eu digo assim, o próprio supermercado não sabia onde colocar essa bebida. Mas onde que eu coloco isso aqui? Porque eu não tenho outros concorrentes. Não é junto com o café, não é junto com o cappuccino. Não é junto com o energético. Não é. Não é junto com o leite. Você vai ter que me explicar onde eu ponho. Então, é um desafio você entrar numa categoria nova. Não é assim, eu sou o primeiro do mercado. Não vai. Porque o cara não sabe trabalhar o produto, não sabe explicar o produto. E se não sabe, a pessoa não sabe nem que precisa comprar, né? Tipo assim, porque na cabeça dela ela não precisa porque ela não conhece. E a pessoa quer, porque ela está buscando um energético saudável. Isso. Eu sou isso tudo, só que e ainda mais eu sou café. Não, eu vou pegar o outro aqui que eu vejo na latinha que está escrito saudável. Então, tem um processo de explicar muito grande, tem um processo de... eu não gosto disso, de educar o cliente, mas você tem que mostrar e explicar para ele. De validar no mercado, né? Criar a sua clientela, né? Esse foi uma das coisas que a gente foi pro Shark Tank, porque... mas como que surgiu essa oportunidade e essa ideia de ir pro Shark Tank? Na verdade, depois que a gente conseguiu fazer o produto, que já foi um desafio em si, mas só voltando um pouco, eu estava falando, era a gente... Além de estar na categoria 9, que é muito difícil, nós tínhamos que fazer um produto que não tinha ninguém fazendo no Brasil, ninguém faz até hoje. Mas eu tô falando de 4 anos, né? Não, então foi tipo ontem, né? Sim. 4 anos, né? Aí ninguém faz no Brasil esse produto. Então tá bom. Uma bebida hoje, para você dar a validade nela, que é o shelf life, você precisa de alguns parâmetros ali e você precisa da embalagem certa. E não tinha parâmetro no Brasil. Não tem. E aí? Aí a gente usou os parâmetros do FDA, Estados Unidos, ok. Só que não tinha ninguém... Eu não conseguiria uma embalagem que eu conseguisse envasar a não ser cartonado. Cartonado é o Tetra Pak.
sabe? Leite, é longa vida ali. E eu não queria fazer em cartonado, de maneira alguma, porque eu acho que ele limita um pouco. Agora, a gente vai ter uns produtos que nós vamos fazer com cartonado, porque é outra ideia, mas este SKU era uma coisa que a gente queria fazer com uma embalagem diferente. E foi muito difícil, nós passamos 2 anos tentando uma indústria, não achamos um parceiro lá no Paraná, que estava com uma indústria, que estava com uma linha da indústria dele parada, bem parada. E aí, ele foi super parceiro. Aí a gente, cara, isso aqui que a gente precisa, tal. Ele falou, eu nunca fiz isso aí, mas vocês podem usar aí e ver se dá certo. A gente foi, um monte de teste, deu certo. Então tá bom, agora vocês podem fazer. Não, pode fazer, pode usar aí. A gente foi usando, até uma hora, deu tudo certo, entraram. Então agora eu vou cobrar e a minha equipe faz. Beleza. Mas ele não faz para outros, ele não tem as, vamos dizer assim... Tipo assim, ele tem uma linha exclusiva para vocês. É uma linha exclusiva nossa. Até porque é uma demanda de vocês, né? Sim, mas ele poderia abrir para os outros, mas ele falou, não vou fazer isso porque vocês entraram aqui. Hoje, essa linha, depois acho que o mercado aqueceu e ele usa para outras coisas. Entendi. Mas para outros produtos completamente diferentes. E para nós... Olha só, você tinha uma necessidade, ele tinha ali uma ociosidade. A ociosidade dentro da fábrica. Isso, e aí vocês usaram a oportunidade. Gente, é isso que eu falo, de tipo assim... dar uma liga, que tem coisa que nem Freud explica, né? De uns momentos certos, na hora certa. 2 anos para achar esse negócio. E aí achou uma pessoa disposta a deixar vocês testarem. E aí deu certo. Sem cobrar. E aí hoje... Ele nem cobrou para testar. Mas olha só, ele não cobrou lá, mas hoje ele tem ROI disso. Né? Desse com certeza, investimento. E porque senão também não dá jogo. Desse investimento de tempo, né? Que deu ali para vocês de disponibilizar. Mundo, nesse tipo de negócio, se pedir, sabe que leva tempo as coisas. Então, aí, beleza? Temos o produto. E uma das coisas que a gente queria era essa conexão. Como é que a gente conecta um produto novo, um produto que não tem, vamos ter que explicar, eu não tenho um tubo de dinheiro para jogar em YouTube, para jogar em Facebook, para jogar em Meta, para jogar em Ads, né? Não tem. Bom, a gente estava vendo isso aí. Bom, tem um negócio aqui que parece ser de graça e dá uma conexão boa. E aí veio o Shark Tank. Então, em 2024, você faz o cadastro, qualquer um cadastrar, entra lá, tem as inscrições, acho que começa no início do ano. E você cadastra, você fala, aí tem que pôr um vídeo, você falando do celular mesmo. Mas na época eu queria fazer um vídeo bacana, legal, e demorou muito e passou o tempo. E aí não deu certo nossa inscrição. Aí foi para 25. Então nós já tentamos lá em 24, não deu certo, fomos para 25. Então assim, não é a primeira vez que você vai fazer e não dá certo, você, né? Não dizia, não pode desistir. Fomos para 25, fizemos o vídeo, passamos. Então você faz um cadastro, você passa daquele primeiro cadastro, que é uma linha, deve ser uma linha bem baixa ali, vai para o segundo, para o vídeo também, tal, beleza? Vai para o terceiro, que aí já é um relatório bem grande, detalhado sobre indústria, produto, futuro, não sei o quê, diferenciação, um monte de coisa. Aí passamos disso também. Aí depois vem uma reunião com os produtores, online mesmo. E passamos nessa, e aí vem uma reunião com os consultores de negócio que tem lá no Shark para te ajudar em alguma coisa, se você quiser na hora lá. Então, beleza, o negócio está redondo, passamos. E daí, nós esperamos acho que um mês, eu acho. Eles ligaram falando que a gente ia passar. Como que é essa ansiedade, assim, né? Até de se inscrever, de ir passando etapa por etapa, até, tipo, estamos dentro. Legal. Foi bom. É uma ansiedade boa. Porque depois tem a ansiedade de estar lá, né? Que é mais difícil, eu acho. Porque você tá lá já, não tem muito jeito, né? E aí foram, como é que é? Eu acho que eles me falaram, foram perto de 15 mil inscrições e foram 48 empresas que foram lá mostrar. E depois que a gente foi aceito e tudo, a gente pensou em,
pô, antes de tudo, o Shark é um entretenimento, é um programa de televisão, vamos dizer. Sim. Então, assim, não é só um negócio, você tem que pensar agora, que você tem que entreter, porque se for um episódio meio morno, eles nem põem. Tá lá no contrato que pode ser que não saia. Sim. Então você tem que levar algumas coisas que façam o episódio ficar legal, que faça... E depois, quando põe... Ou seja, não é só ter um produto bom, você Não tem que é. vender ele bem, É. né? E não é só vender para banco. Você já vendeu ali Não durante é todo só- o processo, você tem que vender para quem vai assistir o Exatamente. programa. E quem vai assistir o Perfeito. programa, que talvez não São estava nem seus olhando, clientes. E vai ver aquilo ali. E se você fizer um episódio legal, aquilo vai ficar reproduzindo no YouTube durante muito tempo. Ó, Hoje em inclusive, você pode acessar aí que está disponível no YouTube. dia. Já está com quase, acho que 2 milhões de views, tá bem Uau. legal. E aí a gente conversou com algumas pessoas, aí você vai encontrando. Mas o processo foi esse. Eu acho que todo mundo pode entrar e cadastrar. Mas é bem legal, foi bem legal para nós, porque a gente, depois que entendemos que ia gravar, que a gente teria, mesmo que não desse negócio, a gente teria uma conexão e uma amostra do produto e da gente para os clientes. Se não desse negócio, a gente já estava feliz, né? Excelente. Deu, tá bom. E como que foi ouvir o sim da Carol? Me conta. Como que foi esse momento, assim, o que passou na sua cabeça, no seu coração, de vocês, né, Porque como um você- todo? você fica- Porque vocês estavam lá, mas assim, poxa, uma galera ajudou vocês, né? Não Sim. foi algumas mãos. Várias. A família também, como que Família. foi isso? A gente... Lá, você fica 2 dias, né? Preparando. Fica dentro do estúdio. E no segundo dia, realmente você fica dentro do estúdio esperando. Você não encontra eles antes. É na hora mesmo ali. E é mais legal, assim, porque vai, né, montando aquela ansiedade. E fica passando aquela musiquinha o dia inteiro ali onde você tá, e você fala, nossa senhora, eu não vou dar conta disso. E pensando o que a gente ia fazer para deixar o programa mais legal. Aí a gente pensou, depois vocês veem o programa, depois do sim, na hora que fechou, eu vim, dei uma cambalhota no lugar, quase quebrei o vidro lá. Mas isso foi legal porque marca. Por exemplo, outro dia eu estava numa distribuidora em Piracicaba, uma distribuidora muito boa nossa, e tinham 100 vendedores da distribuidora. Aí a gente entrou, aí pôs o Shark lá e tal. E aí todo mundo, cambalhota. Aí eu depois da palestra eu dei a cambalhota. Mas Deixa eu te falar, você continue treinando cambalhotas, por favor. Eu já tenho 40 anos. Nunca mais esses vendedores vão esquecer que o cara da Mumbaco esteve aqui dando cambalhota, e sempre que eles tiverem um cliente que tem potencial, eles vão lembrar que cabe Mumbaco. Vamos colocar. Então, assim, essas pequenas coisas que não tem a ver com o produto, não tem a ver comigo, tem a ver com marcar. Conecta. E é o marketing no final, né? De tudo. É assim. o marketing no final. Uau! Mas aí você fica esperando sobre o sim, você fica esperando a proposta, né? A gente tinha que ter proposta. Nem que não fosse nada, não fechasse negócio, mas tem que ter a proposta. Então, o Caíto foi o que fez a primeira proposta. Aí, tipo assim, na hora que ele fez, já dá um alívio. Porque qualquer coisa eu aceito essa aqui e não passo batido, né? Então, realmente, na hora que ele falou, não, eu vou fazer uma proposta, ufa, aí vai dar negócio. Aqui. Aí depois juntou ele com a Carol e tal. Sim. E a Carol tem um super ecossistema lá em São Paulo, com um prédio na Avenida Europa, que a gente vai lá e todas as investidas dela vão lá. É super legal o dela, bem organizado, sabe? O Caíto já é mais tete a tete, ele investe menos. São dois jeitos diferentes de lidar com um pós-Shark, sabe? Mas tá sendo super legal, assim. E qual que é a sua visão, assim, de futuro? Mas antes de perguntar, você quer ver se o café chegou? Dá uma olhada aí. Gente, avenida... É aqui. Chegou, então? Quer que eu peça para alguém conferir lá na portaria? Pede lá, por favor, porque... Obrigada.
Pronto, já estão indo lá olhar. Pessoal, fiquem aí na expectativa, porque teremos café. Apesar que eu acho que aqui o ar tá bem frio para tomar um café mesmo? gelado. Tá friozinho. Ó, fomos, prontinho. E olha, Acho que deu certo. mas já que eu vou tomar café, e eu tô bem empolgada com esse momento, eu quero fazer uma pergunta que eu não acho que não é nada polêmica. Você vai conseguir tirar de letra e me responder. Café gelado é super comum. Por exemplo, meus pais não tomam café gelado. Pra eles, tipo, é inaceitável, entendeu? Já... Boa. Olha Agora só... O nosso público é a geração mais nova. Obrigado. Olha... Põe tudo no gelo. Ó... Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Não, vou até deixar aqui Esse como é cappuccino. cenário por enquanto. Esse é café com leite. Que daqui a pouco a gente vai... Energia natural. Não, e você chegou a fazer a propaganda de um pai que não está conseguindo dormir, que tem que trabalhar... Nós fizemos vários vídeos. E tudo, porque foi assim que você falou, Foi. né? Que veio... A ideia foi. A ideia veio, uau. Ó, só balançar e abrir aqui. A gente antigamente, é porque não sei se dá pra ver na câmera, mas tem esse branquinho aqui, né? Aqui. Antigamente, nos primeiros, a ideia era, não precisa ter o branquinho, você abre rodando. Que foi o que eu fiz, você pode rodar de uma vez que ela abre. Mas aí o que acontece? A primeira coisa que o cliente pega e faz assim, olha, cadê? Nossa, gente, nós pensamos hábito, tanto né? nessa ideia. Põe o branquinho e deixa ele. Sabe quando você quer sair com uma inovação que não faz sentido? Então você está confundindo a cabeça do cliente. Não, mas é mais fácil abrir assim. Não. Põe o negocinho. E outras vezes, ok, é a mega de inovação e muitos empresários, por uma questão do ego e tal, falam assim, cara, não vou botar. Se eles quiserem, eles aprendem, porque eu fiz o negócio para ser inovador, tem que aprender. Não, deixa eu te falar, faça um negócio que venda. Isso. Entendeu? Você não precisa tirar os seus valores do produto. De jeito nenhum. Mas você vê uma coisinha pequena ou alguma coisa, poxa, isso não vende, tira ou põe o que vende, né? Exato. Faz sentido. Nossa, eu tô vendo que são poucas calorias. Já gostei, a dieta não vai acabar. Uau. E olha, bebida gelada, ok, comentei dos meus pais, né, que café para eles se vier, mas aqui, olha, do jeito que é apresentado, eles tomariam tranquilamente. Só que no Brasil não é muito comum, né, o café gelado tem se introduzido agora, assim. E aí a gente teve, por exemplo, a marca famosa Starbucks fechando várias unidades. E ela também tinha vários cafés gelados que ela fazia e assim por diante. Como que é para você que também trabalha no B2B, né? Com outras marcas, enfim. Agora com uma bebida gelada, você vê futuro para bebida gelada no B2B? Eu vejo. O movimento da Starbucks de fechar foi mais por conta de administração Brasil do que mundo. No mundo ela vai muito bem. Sim. E no Brasil teve esse problema, mas eu acho que rapidamente volta, porque a Starbucks no Brasil ela consegue um preço premium. Lá também é mais ou menos premium, mas aqui é muito mais, né? Ela estava em lugares fantásticos, eu acho que volta com toda força. Não foi por venda de ou receita de loja ou nada disso. Para mim, pelo que eu entendi, foi mais uma coisa de não conseguir administrar as lojas Starbucks como deveriam. E por isso também eu acho que a gente tem muito ainda a abrir mercado como café gelado ou bebida gelada. Porque o que a gente estava falando antes, eu prefiro tomar o café cold brew puro. Mas eu me dei conta que se eu fosse lançar o puro não ia vender nada. Então eu tive que misturar. Eu não tomo café com leite.
normalmente. Não tomo. Agora, o Mumbak eu tomo por quê? Porque ele faz sentido a maneira que eu quero introduzir isso. Talvez, lá na frente, daqui 5 anos, eu consiga introduzir o cold brew puro. Sim. E o mercado aceite. Mas É hoje entender o momento de mercado, Sim, as fases. E eu vou provar pela primeira Por favor. vez, tá? O cappuccino. Café, leite. Nossa, eu amo chocolate. Também amo macchiato. Então, assim, você acertou. Em cheio, em cheio. Gostou? Bom. Sabe o que que lembra? Um gostinho de infância com café? Todinho. Lembro todinho, tem um gostinho de amarula até no final, assim. Com café. É. Nossa, muito bom. Tem muita cafeína, tem muito antioxidante. E essa dose aqui, ela promete me deixar acordada há quanto tempo? Assim? Tem 150 miligramas de cafeína. Porque esse é o intuito. Então, tipo, um pré-treino é excelente, Sim. né? E não é cafeína adicionada, é cafeína do café. Tá? É o que vem no café, ele tá aí. Então é uma bebida muito pouco industrializada. E consegue essa quantidade de cafeína por causa da forma de extração, Sim. né? Exatamente. Que vocês extraem. A forma de extração que é o cold brew, que ela extrai o máximo de cafeína, porque a cafeína ela dissolve em água. Quanto mais tempo de contato com a água, mais extrai cafeína. Sim. Então o expresso é muito rápido, o coado também é muito rápido, né? E fora isso, quando você não coloca calor para extrair, ele te dá um café mais suave. Ele tem alguns estudos de quando você tem refluxo, o pessoal tem esse café não te dá o refluxo por causa da extração dele. Então assim, ele tem algumas melhorias ou algumas vantagens, né? É uma bebida bem assim. E aí você pensa, pô, como que no Brasil a gente não toma café gelado, gente? Faz 40 Pois graus. é, não faz exato. sentido nenhum, né? Não, hoje eu tava vindo pra cá 9 horas da manhã, 31 graus. Pois eu falei, gente, é 9 horas da manhã. O que Qual tá o sentido faz isso acontecendo? eu tomar um café quente agora, gente? Pois é. Mas hoje os dados já estão assim, 12% das xícaras de café da geração Z já são gelados. Eu tomo bastante. Então, aí é o mercado mudando, né? Não sei se eu sou geração Z, não. Depois eu tenho que dar uma olhada. Eu sou milênio, por exemplo. A minha geração, ok, ela toma, mas não tanto igual a geração Z, que está vindo aí. Então, nosso público mesmo é o público ali dos 20, 22, ali acabou de sair da faculdade, já entra no mercado de trabalho, até 50 hoje. E sabe o que é bom? Praticidade. Sim. Eu acho que hoje no mercado tudo precisa ser prático. Isso em todos os detalhes, assim. Desde quando a gente vem... Eu falo aqui da gente, quando a gente vem com um sistema, a gente vem com um sistema prático. Poxa, não é burocrático, é algo muito mais prático, algo que entende do mercado e tudo. Aí eu pego isso daqui, eu tenho um treino. Tá pronto. Tá pronto. Entendeu? Eu tenho as calorias que eu preciso, tá pronto, eu tomo. Ao invés de você... ele tem até... É que a gente não põe, mas ele tem 4 gramas de proteína. Então. Mas é por conta do leite. Eu não coloco proteína aqui, é só por conta do leite. Isso. Então, eu preciso de energia e tal, uma coisa... Tá prático, entendeu? Então... A ideia é exatamente que você... Eu não quero mudar o hábito das pessoas de tomar o cafezinho. Não é essa a ideia. É adicionar um hábito de você tomar um café gelado que te dê naquela hora que você precisa a energia do café, te dê os benefícios do café. Então, tipo assim, o concorrente não é o nosso cafezinho tradicional, seria o energético. É mais puxado pro energético do que o cafezinho tradicional. Entendi. Porque o cafezinho tradicional você tem aquela... Não todos os momentos. É um momento, né? Mas você tem aquele momento de café, talvez tenha horas que você bebe o café só para beber e correndo. Aí entra o Mumbak. Sim. Aquela hora que você não tá querendo... Tem um momento que você quer coar o café, você quer estar na cafeteria, exatamente. Tanto é que você continua com os dois negócios. Por entender que ainda existem os dois mercados. Sim. Inclusive a gente tá, que eu não trouxe, mas a gente tá lançando o café que a gente usa para fazer o Mumbak em sachêzinho para vender no site também. Que aí eu posso fazer em casa. Aí você pode fazer em casa, se você quiser o cold brew. Que bacana. O gosto
você não vai conseguir chegar exatamente nele, porque ele passa pelo processo térmico. Você não vai ter isso em casa. Mas o cold brew você pode fazer igual em casa. É uma ideia boa, inclusive. Excelente. E nós vamos agora, ter uma fábrica que está fazendo, que é parceira, vamos sair ano que vem, com o cold brew puro, porém em 1 litro. Então, você vai lá fazer seu whey de manhã. Mas você não vai usar água, você usa o café. Porque aí ele já te dá, vamos dizer que você usa 200 ml de água. Você vai usar 200 ml de cold brew. Porque aí ele te dá 200 miligramas de cafeína. É uma miligrama por ml. Uau, eu já vou ter 2 em 1. Aí você vai ter 2 em 1. Vou fazer minha vitamina já. E isso a praticidade é o extremo. Aí você vai ter competir com o Super Coffee. Sim. E você sabia que Super Coffee... você conhece a Priscila, de Uberaba? Ela é sócia do Super Coffee. Acho que eu já ouvi falar, mas ainda não conheço ela pessoalmente. A Pri, ela é super querida, super gente boa, ajudou a gente pra caramba. Olha. Ela do Ó, Super já Coffee me lá conecta atrás. com ela, a gente vai querer E ela é sócia do conhecer a Super história Coffee, dela. pouca gente sabe que é de Uberaba, sabe, de um produto que explodiu no mercado, Sim. né? Assim, muito legal essa Não, história. o meu Instagram todo mundo é assim, Café com Deus Pai, Super Coffee. É sério. Café com Todo Deus Pai, dia. eu vou fazer Todo mumbaque dia de com manhã. Deus Pai agora. É verdade. Mas é porque as pessoas gostam, assim, né, do Instagram, enfim, dessa coisa do Instagramável e pegou, né, de Sim, manhã cedo você precisar tomar um Super Sim. Coffee. E é engraçado, né? Eles criam aquele momento, né? Eles são muito mais focados em pré-treino. Né? O negócio deles é pré-treino, que faz todo sentido, eles estão sendo muito atleta, etc. Eu acho que nossa ideia não é tanto seu pré-treino, como ser uma energia do dia a dia em momentos diferentes. Então, eu sei que você pode beber à tarde, que você está querendo... E o cafezinho que você bebe aqui. Exato. Né? Ah, não, agora eu vou tomar um gelado que está quente. E isso vai batendo até uma hora que você tem aí 50% gelado, 50% quente, né? Uau, disruptivo. É um Gostei produto muito. bem legal, que a gente hoje já estamos nos melhores Agora, eu já supermercados. tenho mais uma coisa para gastar o meu dinheiro. Vamos fazer a economia girar. Não pode ficar só na poupança, não. Nossa, não me fala de poupança, não. Fala para alguém do mercado financeiro. Tá doido. Falando de economia girar e citando poupança, aí, Pedro... Pois é, não pode ficar na poupança. Pedro, você quer me quebrar. Olha, tome Mombac para você ter mais força ainda para você... vou até fazer uma propaganda. Vou pegar um fechado aqui, ó. Tome Mombac para você ter ainda mais energia para trabalhar, para você ganhar cada vez mais recurso. Consequentemente, você poder investir cada vez mais e melhor. Porque se você estiver acordado, atento, ativo, você vai fazer o que é certo. Séries e grupo... Não, grupo Séries e Mombac. Pronto. Muito boa. Já deixa a descritiva aí. Se quiser me contratar para fazer o merchandise lá. Pedro, prazer em te conhecer, Foi em ótimo, conhecer Dani. a história. Nossa, a gente tinha tanta coisa para falar. E o tempo, eu tô olhando o horário que eu tô assim, gente, mas a conversa tá fluindo muito, muito, muito. Gente, vocês estão vendo esse tanto de papel? Era tudo coisa que eu queria perguntar pro Pedro. Que com certeza. Mas nós estamos falando mais que Com certeza, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas é algo que eu não posso, Pedro, te despedir sem falar disso. Vamos lá. Depois que recebe um investimento, ok, então vamos lá. Começou a história lá em 1995 com seu pai, qual que é o nome dele? Platão. Com Platão. Nossa, que É, nome... Começou com Platão em 1995. Meu tio Sócrates. Não, mentira. É sério? Você ia falar sério? Olha, começou lá, e aí vocês... e o bom é que você e o seu irmão se complementam, porque marketing, né, e a parte de administração, até a expertise de vocês. Sim. Sócio, aí veio, ok, Shark Tank, investimento. Depois que tem um investimento, você precisa fazer valer aquele investimento e as coisas costumam ser bastante aceleradas. Sim. Como que foi essa estruturação
e como tem sido, né, dessa aceleração no negócio. Olha, nós ainda estamos Porque muitos querem o investimento. A questão é organizar a empresa, a logística e, poxa, o esforço que precisa empregar para fazer esse investimento ser empregado muito bem. E pensa bem, você está ali no Shark, vamos falar do Shark, você está ali durante 1h30 conversando com eles. Você não consegue passar tudo, eles estão comprando uma coisa meio no escuro. Querendo ou não, né? Na confiança ali daquilo que vocês falaram. E depois, óbvio, vem as conversas para entender melhor o negócio. Mas, assim, dos dois, o nosso negócio é super sério, eles adoram. O Caíto não toma café, mas tudo bem. Mas acredita. Mas acredita. E aí, você tem que ter depois que passa, você tem que ter assim, um plano, um user proceeds dessa grana que vai te dar o ROI, não sei das quantas lá nesse projeto. Então, assim, realmente, nós ainda estamos estruturando isso tudo. Já tinha lá atrás, mas ainda estamos estruturando o projeto Moonback em si, porque depois que abre as portas e começa, por exemplo, também na primeira reunião do Caíto, pô, isso aqui dá para vender em farma. Hoje, a farma, digo varejo farma, é muito bom. Né? Sim. Assim, é o próximo. Eu compro tudo em farmácia. É a próxima conveniência. Isso, exatamente. Né? Então, assim, inclusive energético eu compro sim, em farmácia. Então, assim, super cabe mesmo. A farma está vindo como se fosse a próxima conveniência. Vai ser o CVS lá dos Estados Unidos, mas está aqui também. Beleza. Conveniência de posto também. Só que aí ele vem, não, beleza. Vou colocar isso aqui na farma. Já ligou pro CEO da RD Saúde. A RD Saúde tem 3.500 lojas. Uhum. Ô, Caíto, peraí, cara. Como que eu vou vender para 3.500 lojas amanhã? Bora. Deixa eu te falar. Não dou conta de você estar acostumado com o negócio Big Picture, mas deixa eu te falar. Eu tenho muito trabalho ainda para vender para 3.500 lojas. Imagina eu passar em 3.500 lojas para ver se meu produto está na gôndola. Isso é um trabalho insano. Imagina você pegar seu carro e sair. Quantas lojas você vai passar num dia? 20, 30, 40? Você vai levar 10 anos para você passar. Entendeu? Então, assim, você tem que estruturar um time de promotoria, você tem que entender como que é, se você, o produto vai chegar lá, tudo bem, vai chegar lá, vai estar onde? Mas se fosse pra mim, eu seria que nem ele. Eu ia ligar assim e falar assim, olha, 3.000, bota em tudo bota que em é todas, tem. Tá Como? Não sei, o como é com você. Eu já fiz a ligação. Exatamente. Aí chega lá e fala, não, tudo bem, tem um pedido aqui de 10 milhões de Moonback. Gente, onde que eu vou produzir 10 milhões? Não é assim. Eu tenho uma pessoa que produz. Então, tudo o tamanho que eles veem a coisa, agora desce e vamos estruturar aqui, ó. Aqui tá a estrutura. Isso. Aí daqui pra cima... Hoje a gente consegue atender X, né? Aí vocês vão investir, eu vou conseguir tá aqui, mas não é 5.000 lojas de uma vez, entendeu? E mesmo porque se você faz um movimento desse de colocar um produto, se pedir em 5.000 lojas de uma vez... É um investimento tão gigantesco que normalmente as marcas não conseguem. Só Big Brands, só Coca-Cola, Ambev, aí são projetos de milhões de reais só de marketing. Né? Assim, uma vez eu vi aquele, como é que chama? Caio, que era CEO da Ambev, falando, quando eu cheguei lá, o último CEO, esqueci o nome dele, quando eu cheguei lá, uma das metas minha era fazer um lançamento de um SKU com menos de 35 milhões de dólares. Lançamento de um produto, 35 milhões de dólares. 35 milhões de... E ele achando pouco. Pouco. Era fazer com um pouquinho menos. Essa era a ideia. Então, assim, o mercado... Então, diferente. Para mostrar o que fazer com o investimento. Com o seu investimento, eu vou fazer isso, essa ideia. Não, tudo bem, então faz isso aqui, eu acho melhor isso aqui, legal. Mas a base tá meio que construída hoje. Agora só, a gente está montando o time que a gente não tinha, praticamente. Né? A gente estava usando o time da Puro Café. Agora não. A gente começou a montar um time Moonback para começar exclusivo. A gente não queria gastar. É óbvio também que otimizar, né? Isso. Vocês otimizaram ali o que vocês já tinham. Então, assim, por exemplo, a gente não tem... Hoje a gente vende muito em São Paulo.
nós não temos um E super cabe, CD. né, na rotina de Sim, São Paulo. Vende muito bem. Onde está vendendo muito bem hoje? São Paulo, capital. Interior de São Paulo também, que essa distribuidora faz muito bem. Campinas ali e tal, que aquela região é muito boa, maravilhosa, né? Jundiaí, Vinhedo, aquilo vende super bem. Belo Horizonte vende muito bem também. E Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que a gente não... Tem coisas que vem que você tem que agarrar a oportunidade. A gente estava na feira, veio o supermercado lá do Rio de Janeiro, que chama Zona Sul, um dos melhores supermercados do Rio de Janeiro, que tem muito difícil de entrar. E veio e tal, não colocava, acertamos o preço, tá. Normalmente o pedido demora um mês para vir outro, ou 2 talvez. Vem em 20 dias já veio outro pedido. Então, assim, é uma cidade muito boa. E eu não estava no nosso escopo de projeto. Mas tem horas que você fala, não, beleza. É estar aberto, né, a essas oportunidades. Eu dou conta, eu tenho investimento para isso. E às vezes o cavalo só passa uma vez, né? Exato. Então eu não podia perder, o que foi legal. Mas aí então assim, nós fizemos o projeto, agora nós estamos devagarzinho executando esse projeto. Uau. E tem que ser, não tem outro jeito, né? Não. Já deu muito certo. Pedro, já deu muito certo. Olha, Tá prazer em ouvir. Obrigada por abrir aqui a história, por falar para nós só um pouquinho, né? Porque com certeza... Dá para ficar até amanhã. Tem muita história para contar. E uau, assim, parabéns por... Tanto para você, para o seu irmão, para os sócios envolvidos, enfim, para todo mundo. Para o seu pai que acreditou lá atrás em investir em café. Verdade. Né? Que deu voto de confiança para vocês tocarem quando vocês se uniram e deu voto de confiança. É verdade. E eu acho que isso é bacana, assim, porque quando você fala, poxa, não é só um negócio, calma aí, tem uma história ali. Sim. Né? Poxa, lá em 95 meu pai acreditou. Isso é legal, você tem que contar a história. E ele nem, se brincar, ele nunca ia pensar que aquela plantação ia virar uma bebida gelada lá na frente. A plantação era só para usar a terra que era pequena, uma coisa que ficou para não ficar ociosa. Para não ficar parado. Olha só. Então é isso, é estar aberto a oportunidades, a não ficar parado. E se tem uma lição que você pode tirar de toda essa história e trazer um recado, mesmo uma mensagem para quem está nos ouvindo, qual seria? Nossa. Empreender é difícil. Já que a gente está falando isso. Eu acho que todo mundo já entendeu, entendeu? Mas você está rindo feliz. Então, vale a pena. Então... Vale a pena. Eu consegui construir a família. Querendo ou não, eu e meu irmão trabalhamos juntos, né? Eu tenho minhas filhas aqui em Uberaba, um produto que saiu da convivência com elas, então assim, veja o que... Agora com Cold Brew você tem energia para... Então tá bom. Não é que você faz um produto para você, mas você vê a sua necessidade e entende, pô, isso aqui seria legal e projeta no público. Fala, o público todo não vai aceitar o Cold Brew que eu quero, ou a energia que eu quero, ou o produto que eu quero, mas se eu fizer isso diferente, dá para vender. E aí faz sentido. Uau. Acho que é essa a lição. É isso. Ou seja, extraia das suas dificuldades oportunidades de empreender. Isso. Então, talvez você está aí reclamando, sua criança está chorando e tem uma oportunidade de você vender Cold Brew. Olha, muito obrigada por compartilhar conosco. Acredito, deu liga. Deu liga. E olha, nos acompanhe, fica até o próximo episódio, compartilhe com mais pessoas. Com certeza tem gente que precisa ouvir o que foi dito aqui, porque olha, a gente passou por várias dicas preciosíssimas para você aplicar o seu negócio. Um grande abraço e até o próximo Deu Liga.